que é mais fácil, apontar o campeão brasileiro ou quem matou o Det Reutemann? Deixa eu colocar a briga pelo título. O Campeonato Brasileiro está restrito hoje a 3 candidatos. Embora mais gente tenha chance matemática, na prática a gente está restringindo a 3 candidatos. E um deles, o Cruzeiro, com chances que desabaram depois da última rodada, né? O GE fez uma conta ontem e você olha primeiro assim a conta que chegou o GE, você fala, pô, mas será que é tudo isso que o Palmeiras tem? Será que é tudo isso pouco o que o Cruzeiro tem? Peço que a gente coloque na tela, por favor, as chances do GE. Segundo o GE, o Palmeiras chegou a 66% de chance de título. O Flamengo caiu para 25%. E o Cruzeiro para 8,5%, caiu de 16 para 8,5%. É porque é o seguinte, se o Palmeiras e o Flamengo vencerem os seus jogos adiados, a equipe paulista abre 3 pontos e 2 vitórias de frente para o Flamengo. Ou seja, ele poderia enfrentar o Flamengo, por exemplo, no Maracanã, podendo até perder o jogo que ele seguiria na liderança. Então esse é o cálculo que leva o GE a apontar o favoritismo tão alto assim do Palmeiras. No primeiro momento eu bati o olho e falei, pô, mas como é que eles estão tão próximos e a diferença é tão grande? Essa é a explicação do cálculo do GE. E acho que o Cruzeiro, depois do empate com o Sport, cara, as chances desabam mesmo, né? O Cruzeiro é o time que brilha contra os times do G8, ele ganhou de todo mundo. Dos 8 primeiros colocados, o Cruzeiro não perdeu nenhum jogo. Então, assim, ele ganhou do Flamengo em casa, empatou no Maracanã, ganhou do Palmeiras, vai jogar o jogo da volta em São Paulo. Ele ganhou do Botafogo, no Rio de Janeiro, vai jogar o jogo da volta. Ganhou os 2 jogos do Bahia, na Fonte Nova em casa. Empatou com o Mirassol fora, ganhou em casa. Ganhou do Fluminense fora, vai jogar em casa ainda. E o São Paulo, ele ganhou em casa e empatou fora. Então, assim, o Cruzeiro contra a elite técnica do futebol brasileiro, ele é irretocável. Ele perde muito pouco ponto, né? E em casa ganhou de todo mundo que ele enfrentou até aqui. Só que ele, quando enfrenta times que não estão na elite, ele deixou pontos tão bobos no caminho. 7 pontos. Deixou 8 pontos em casa nos confrontos contra Santos, Ceará e agora Sport. Então eu entendo que as chances realmente do Cruzeiro diminuíram bastante por esse lado Robin Hood da equipe mineira. Cada rodada você tem, por exemplo, há 2 rodadas atrás, né, o Flamengo tinha um percentual, não chegou a 60%, mas já tinha um percentual em função do que aconteceu na rodada. Eu acho que os confrontos diretos, né, principalmente o Flamengo e o Palmeiras, vai ter uma influência muito grande em tudo isso. Né? O Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos ele é feito pelo equilíbrio, né? Pela manutenção, vamos dizer, de resultados sempre. Né? Aquela história que o Vanderlei dizia, né? Você ganha em casa e empata fora. Quer dizer, isso aí é uma das regras do Campeonato Brasileiro. Não adianta você ganhar quem está lá em cima. Você tem que ganhar principalmente porque esses que você perdeu ponto não vão tirar ponto dos outros. Entendeu? Esse é o problema. Os de cima entre si, né? Mas os que estão lá embaixo, por exemplo, quem perdeu ponto, hoje você tem Sport, Vitória, quem são os outros 2 lá de baixo? Juventude e Fortaleza. Juventude e Fortaleza. O Fortaleza está se levantando. Está se levantando. Mas quem perdeu pontos, principalmente para Sport, Juventude e Vitória, vai ter que amargar isso aí, o fato de ter perdido. Porque os outros, naturalmente, quem está lá em cima, do São Paulo para cima, né? Porque o Bragantino tá em queda livre. Mas você ganha aqui, empata ali. Em casa, principalmente, né? Em casa, principalmente, para esses times que estão, sei lá, do Ceará para baixo, eles não vão tirar pontos dos teus adversários diretos. Tem uma série de circunstâncias que você vai medindo, mas o importante é você vencer em casa, principalmente esses que não vão tirar ponto quanto os outros grandes. Né? E olha só, hoje eu fiz contato com o pessoal do Mirassol, converso com o pessoal de todos os clubes, né? Eles falaram uma frase assim para mim: não, amanhã o Mirassol pode atingir a meta. Bota a classificação do Brasileiro de novo. Falei, mas que meta é essa que pode ser atingida amanhã? 45 pontos. A meta do Mirassol ainda é a permanência na Série A. Por mais que a colocação mostre o Mirassol brigando por Libertadores, internamente
o clube ainda trata mas ninguém... 46 pontos mas eu como a acho meta. legal essa consciência, também muito acho, legal. Também acho. Porque no início do campeonato, normalmente os 4 que sobem, né, da segunda divisão, são os primeiros que a gente diz, é outro patamar, é isso aqui, E o Mirassol veio fazendo a sua campanha desde o início e continua com os pés no chão. Eu acho que é por isso que chega, entendeu, nessa 28ª rodada com os pontos praticamente que lhe dá a certeza da permanência aí. Então, assim, ele não refez a meta, né? A meta do Mirassol ainda é se livrar do rebaixamento. Aí, conquistada essa meta, eles podem até pensar em outras coisas, mas eu acho que talvez esse seja o segredo, inclusive, do sucesso do Mirassol, que não ganha 3 jogos, mas ainda assim, acho que é a sensação do campeonato. Tinha que oscilar, né? Chegou o momento que precisa... Todo mundo oscila. Será que o Mirassol não iria oscilar? Mas o jogo contra o Corinthians, o Mirassol jogou bem, cara. Jogou muito bem. Só não finalizou. O Corinthians foi efetivo, mas o Mirassol jogou muito. Se olhava o jogo toda hora, a bola estava com o Mirassol. Isso. Danielzinho, muito bom jogador. Muito bom jogador. Enfim, é futebol, né, cara? O Corinthians foi lá, foi eficiente, fez o gol. Agora, a bola, o jogo era todo do Mirassol. Por sinal, o jogo foi ótimo, foi muito bom de ver. Título brasileiro, você que cravou quem matou o Det Reutemann, quer cravar quem será o campeão brasileiro? Cravei minha opinião. O que é? Quer dar a sua opinião sobre quem será o campeão brasileiro? Tá de sacanagem comigo. Tá perguntando quem vai ser campeão brasileiro, né? faltando 12 rodadas. Você é fã ou hater? Você é fã ou hater? Faço a menor ideia. Perguntei. Inclusive, eu respeito o cálculo matemático do GE. Cara, mas eu acho que é matemática. Matemática, você não pode brincar com a matemática. Você tem que respeitá-la. E respeita os cálculos. Agora, por exemplo, o Palmeiras joga com Juventude, jogo atrasado, sábado. Vai ser um jogo dramático. Desfalque, né? O Palmeiras está cheio de desfalque. Se o Palmeiras não ganha no Juventude, pode acontecer, porque está com muito desfalque. Não joga Vitor Roque, Aníbal Moreno, Emanuel Emiliano, Flaco, Piquerez, Facundo, um monte de gente. Vai que empate. Essa conta vai mudar. Já vai sair de 66%. Já vai... Cara, então, em Juventude o jogo? Enfim, respondendo a sua pergunta, não sei quem vai ser campeão. Sábado no Allianz. Esses cálculos, eles variam muito, rodada para rodada, eles mudam muito. Então, o Cruzeiro desabou de 16 agora para 8 e o Palmeiras deu um salto gigante. O Flamengo era líder desde a 17ª rodada e o Palmeiras não ocupava a liderança desde a 10ª. Sim. Mas bastou uma rodada para os cálculos do GE. Sim. E assim, por mais que eu tenha olhado o número, eu desconfiei, pô, que número é esse? E aí, lendo a matéria, você entende, porque Soma uma possibilidade de vitória fora, que o Palmeiras é um bom visitante. E é isso, o Palmeiras, ele pode, se ele ganhar esse jogo atrasado, contra o Juventude, ele vai chegar no Maracanã, numa situação confortável, né, com os dois ganhando seus jogos até lá, duas vitórias a mais. Pode perder então e ele pode manter até descartar o confronto direto com o Flamengo, que ele segue líder. O Flamengo não depende mais apenas de suas forças para ser campeão brasileiro. É isso que leva. Eu volto a dizer, eu respeito a matemática, cálculo. mas esse jogo Flamengo e Palmeiras é na 29ª rodada. Depois que acabar esse jogo, você ainda tem 9 rodadas. Sim. Mas, cara, por exemplo, eu imagino que se o Palmeiras ganha do Juventude, até aumente esse 66%, deve aumentar aí para 70 e poucos por cento. Mas eu não sei quem vai ser campeão brasileiro, cara. Eu acho que o campeonato é muito parelho, os jogos que teoricamente são fáceis. Mas dá para afirmar, você concorda que Flamengo e Palmeiras, na ordem que a gente quiser, porque os dois estão muito colados, estão no nível, e Cruzeiro hoje é desafiante da dupla? Eu acho muito difícil que o Cruzeiro chegue. Não então, pela competência exato, o Cruzeiro virou um desafiante. O empate com o Sport deixou o Cruzeiro numa posição hoje de desafiante da dupla. A vida do Cruzeiro vai ser resolvida definitivamente, se ele não tropeçar de novo, na 30ª rodada, quando ele enfrenta o Palmeiras. Ô, Lédio, a gente tem que levar em consideração o fato dos dois times estarem disputando ainda a Libertadores. Você vai ter jogo entremeado com as semifinais de Libertadores. Hoje, o Palmeiras está em ascensão. Pelos jogos que a gente viu, esquece o negócio do pênalti, pela virada, por tudo isso. Você vê um time muito mais consistente, um time que não tem campo para ele, qualquer campo ele joga de igual para igual, né? E se impõe. Joga bem. Se impõe e, exatamente, encontrou uma fórmula de jogo com 2 centroavantes, né? Que esse casamento deu certo mais do que qualquer coisa que não se pensava que pudesse acontecer,
que é o Flaco Lopes com o Vila, que estão jogando, e muito, não é pouco não, eles estão jogando muito. Quer dizer, conseguiram chegar no momento importante do campeonato, que é exatamente esse último terço, né? Eu divido, Lédio, assim, em 12, 13 e 12. Agora que começa... Está no último terço. Tanto para você ser campeão como para o rebaixamento, porque são esses jogos que definem. Não adianta a gente olhar já o que aconteceu. Não sei, acho que a gente vai fazer uma projeção, né, André, dos próximos jogos, né? Aí é legal, aí é melhor. Fica, não vou dizer mais fácil, mas dá para a gente analisar um pouco melhor. Só para botar um pouco mais de molho. Esse Flamengo e Palmeiras, que é dia 19 de outubro, 3 dias depois o Flamengo já joga com o Racing. No Maracanã, e o Flamengo joga na quarta com o Racing, e o Palmeiras joga na quinta em Quito contra a LDU. Aí já é outro cenário. Inclusive de preparação para o Flamengo e Palmeiras. Tem uma outra coisa que tem me chamado a atenção nesses dois times, e isso é muito característico do trabalho do Abel. Eu fui até levantar a data daquele jogo contra o Botafogo, que o Endrick fez 2 gols. 4-3. 4-3. Foi em novembro, aquele jogo. Outubro costuma ser o mês da virada de chave do Abel no Campeonato Brasileiro, no campeonato que ele vai remando para buscar o título. E é exatamente nesse momento que o Palmeiras vive um auge. Ele tem conseguido encontrar recursos na equipe. O Palmeiras hoje joga melhor. Dos 3 que estão ali, o Palmeiras é o que joga melhor, é o que tem mais alternativa de jogo. E que o Abel está muito conectado com a equipe. E nesse momento, o Felipe Luiz tem encontrado dificuldade para mexer a água no Flamengo. Para fazer o time se... Mobilizado ele está, mas ele está precisando encontrar recursos para o time voltar a jogar de forma imponente. E isso faz muita diferença na hora de você brigar pelo título do campeonato. Pela ponta da tabela, não só pelo título, pela ponta da tabela nesse momento, né? Que não dá para definir o título. Então, eu acho que isso, para mim, tem me chamado a atenção. O que os dois treinadores estão fazendo com as equipes no momento que mais precisa deles. Que é mudar, entender o naquele jogo contra o Botafogo, estava 3-0, né? 3-0. O Palmeiras foi buscar. O jogo contra o São Paulo me lembrou muito isso. Tudo bem, tem a questão da arbitragem e etc. Mas o jogo contra o São Paulo me lembrou muito isso. A mobilização do time do Palmeiras em brigar pelo título, em saber que aquele jogo era fundamental para disputar o título do campeonato. E eu acho que está faltando isso para o time do Flamengo. Porque tem muita coisa. Os dois estão disputando Libertadores, o Flamengo é um time que está em mutação e etc. Mas eu acho que está faltando essa fagulhazinha para entender o que precisa fazer para brigar pelo título. Ana, hoje a gente sabe qual é o time titular do Palmeiras. Exatamente. O time do Flamengo você não sabe. Depende do adversário, depende disso. Esse mas não é a ideia do Felipe isso, ter um elenco que proporciona a ele... Tudo bem, André, mas chega... pode ser um problema, mas né? Exatamente, chega um momento que você precisa ter uma definição. Né? Hoje a gente sabe que é Jai, Gomes, Murilo, né? E Piquerez. Essa é a certeza que tem. A defesa do Flamengo joga Varela, joga o Emerson, né? Quer dizer, você tem problema na lateral esquerda com o do Ayrton... O ataque joga uma rodada o Pedro, na outra sem o Pedro, joga com o Bruno Henrique, a outra sem o Bruno Henrique. Olha só, você está na reta final do Campeonato Brasileiro e você tem uma indefinição do cara que é o maior artilheiro do time no final, durante toda a temporada. Não dá para entender. Isso já era para ter uma definição, entendeu? Você coloca, improvisa. Bruno Henrique, você improvisa Plata, você tendo um cara que te garante 20, 23 gols por ano. Parece, eu não ouvi isso do Felipe, mas me parece que é uma escolha mesmo. Você ter... Mas eu acho que é isso que está sendo o problema nesse momento. Ok. Eu acho que eles não estão tão integrados assim como time para saber para brigar pelo que tem que brigar naquele momento. Eu acho que falta essa... Não é um diagnóstico, assim, é um achismo, né? Mas eu acho que dentro desse contexto... falta o Flamengo se assumir como time que está brigando pelo título. E se assumir como time, eu acho que diz um pouco sobre as escolhas do treinador. Acho que gera uma certa instabilidade, né? Vai jogar um, não vai jogar o outro, não vai jogar improvisado, o outro não vai jogar. Eu não sei, eu tenho achado o Flamengo meio blasé, sabe? Tem mais uma coisa. Desde que o Luiz Araújo parece que foi o jogador do Flamengo que mais participou, que quase todos os jogos ele participou, isso aí. Né? Desde que ele saiu do time, o time deu uma desequilibrada. Porque ele tem um dinamismo, ele tem um lado tático da coisa, além de fazer seus gols de vez em quando, que sumiu. Entendeu? Todos os outros fazem a mesma função. Vai atrás do lateral, faz isso, faz isso, faz isso. Mas ele, de todos aqueles que jogaram por ali, e as melhores fases do Flamengo que teve durante o Campeonato Brasileiro, ele estava dentro do time.
É uma pecinha, não é nada demais. Mas é um cara que se encaixou perfeitamente nos primeiros... Bola parada, cruzamento também. Lédio, isso é fato, não é, entendeu? A partir do momento que ele saiu, deu uma desequilibrada em algum setor, entendeu? Vai buscar, por exemplo, ele entrou no domingo, né? Entrou ele, Plata e o Bruno. Já deu um outro dinamismo. Porque ele atua em várias funções, ele faz bem. Não ele é entrou contra o Corinthians, também decidiu o jogo. Entendeu? Ele é esse cara, não estou dizendo que... A gente não tem mais aquela história de acompanhar, de saber o dia a dia. Então alguma razão deve ter tido para esse rapaz que tem uma eficiência muito grande para o time individualmente, dele ter saído e ter entrado somente... Os últimos 5 jogos desses 3, eu acho que eles mostram claramente o momento melhor do Palmeiras, né? O Palmeiras está no retrato do Campeonato Brasileiro do momento, o Palmeiras está melhor, né? Então o Palmeiras ganhou do São Paulo, atropelou o Vasco, perdeu do Bahia, atropelou o Fortaleza, atropelou o Internacional. Veja que o 4, 8, 13, 14 gols. Nossa. É quase 3 gols por jogo. Coisa. É quase 3 gols por jogo. Ele perdeu do Bahia sem marcar e ele marcou muitos gols, né? O Flamengo também perdeu do Bahia, empatou com o Cruzeiro em casa 0-0, ganhou do Corinthians de virada, empatou com o Vasco e derrotou o Juventude. E teve também jogos de Libertadores nesse período em que o Flamengo não jogou bem, certo? Contra o Estudiantes. Ele jogou bem um tempo contra o Estudiantes no Maracanã. Os outros 3 tempos do duelo, ele não foi bem. O Cruzeiro, nesse meio tempo, teve o péssimo resultado de domingo, 1-1. Empatou com o Flamengo no Maracanã, perdeu do Vasco, derrotou o Bragantino e derrotou o Bahia de virada na Fonte Nova. Tá claro para mim, quando eu olho isso, que o momento do Palmeiras é melhor que o do Palmeiras. Mas tá você claro. vê como é que o campeonato é maluco, né? Você vê, a 25ª rodada foi a rodada que o Bahia ganhou do Palmeiras. Foi um resultado, no final... No mesmo dia que o Flamengo virou em cima... Não, o Flamengo tinha virado no sábado, no dia anterior. O Palmeiras somou 4 pontos a mais do que os dois nos últimos 5 jogos. Sim. 4 pontos. Mas olha só, o Palmeiras perdeu para o Bahia no domingo. E o Flamengo ganhou do Corinthians de virada no mesmo domingo, né? No mesmo domingo à noite. Ali o Flamengo manteve a liderança e botou uma gordura em cima do Palmeiras. Cara, o Flamengo... não encaminhou, mas botou mais uma vantagem. Na rodada seguinte, o Flamengo empata com o Cruzeiro, o Palmeiras ganha um resultado normal, que era ganhar do Vasco dentro do Allianz. Aí você vai para o jogo, o Flamengo vai enfrentar o Bahia com 14 desfalques, que o próprio Bahia achava difícil conseguir um bom resultado, os próprios torcedores do Bahia. E o Flamengo perde para o Bahia, naquelas circunstâncias, com 2 jogadores expulsos, e o Palmeiras vira em cima do São Paulo. Cara, o campeonato mudou em uma semana de cara. Se você olhar pela performance dos times, o Palmeiras jogou bem, a maioria dos jogos. Não estou falando só pelo resultado, porque você joga mal e ganha o jogo. Isso é uma coisa que dá para cravar. O melhor futebol hoje do campeonato é o do Palmeiras. Só não jogou bem. Não foi só a liderança que o Palmeiras pegou do Flamengo. Pegou o gosto de o melhor futebol do Brasil. O Palmeiras já foi, o Flamengo já foi durante boa parte do campeonato o melhor time. Hoje é o Palmeiras. Se ele vai conseguir sustentar isso nas próximas 13 rodadas, 12, é uma outra conversa. Eu quero mostrar que o campeonato ele muda de cara em uma rodada completamente, cara. Então, eu acho uma loucura você cravar quem vai ser campeão desse campeonato. Eu acho completamente Então você não topa cravar quem vai ser o campeão aqui? Você vai cravar? Eu não, você tá louco. Agora, eu não cravo. Mas de repente, se você quiser... Até porque eu acho, até porque... Não, eu cravo que, assim, pra mim tá muito mais... Pra mim tá muito claro que a rodada de domingo... deixou o Cruzeiro distante. Não, isso eu acho. Então, assim, agora, ficou Flamengo e Palmeiras. O que eu me arrisco agora, a cravar qual dos dois vai ser? É que, na minha opinião, esse campeonato vai acabar na penúltima ou na última rodada. Tomara. Ele não vai acabar muito tempo antes, não. A gente tem mais campeonato. Não vejo. Vamos dar uma olhada nos próximos 5 jogos desses 3. A gente jamais vai descartar o Cruzeiro. Apenas estamos opinando que o tropeço de domingo deixou... o brilhante trabalho do Leonardo Jardim mais distante do título. O Palmeiras tem um jogo atrasado contra o Juventude, apesar de todos os desfalques e problemas. Eu acho que ele é bem favorito nesse jogo, como ele é bem favorito contra o Bragantino. Então, assim, se ele ganha esses 2 jogos,
ele visita o Flamengo podendo até perder o jogo que ele segue na liderança, né? O Flamengo, na semana que vem, vai ter o Botafogo. Depois o Palmeiras recebe o Cruzeiro. Então, o Palmeiras, de forma seguida, enfrenta os seus 2 concorrentes ao título. E aí ele vai enfrentar o Juventude fora de casa pelo segundo turno. O Flamengo vai visitar o Botafogo, vai receber o Palmeiras. Depois ele vai visitar o Fortaleza, vai receber o Sport. E ele enfrenta o São Paulo fora de casa. E o Cruzeiro tem o Clássico Mineiro na semana que vem. Depois vai receber o Fortaleza, visita o Palmeiras, recebe o Vitória e visita o Grêmio. É a caminhada, os próximos 5 jogos dos 3 concorrentes ao título. Eu acho que assim, são 5 jogos que vão dar uma cara... Porque tem confronto direto. Acabam os confrontos direto. E você tem clássicos, né? Por exemplo, que é o Flamengo e Botafogo, você tem o Cruzeiro e Atlético Mineiro. Porque independente de como esteja o clássico, ele muda completamente, né, o desempenho de todo mundo. Porque você, por exemplo, vê agora que vai ter o Flamengo e Botafogo, a satisfação, o Botafogo não briga mais pelo título, né? Teve um ano bastante conturbado. De você praticamente eliminar o teu maior rival dentro do Rio de Janeiro de um possível título brasileiro, você imagina a motivação que não deve ser isso. Como o Flamengo teve a motivação lá em 23, ao ganhar do Botafogo no Newton Santos, e ali meio que começava a desabar o Botafogo, naquele dia que o Bruno Lage deu uma surtada. Exato. Então, assim, eu acho que tem muito disso. E, cara, apesar de o Botafogo não ser candidato ao título esse ano, eu acho que a torcida tem tratado o ano como um fiasco, e você terminar o ano com vaga na Libertadores vai significar que em todos os anos de SAF o Botafogo buscou alguma coisa importante no Campeonato Brasileiro. Então, eu acho assim... Terminar o ano com vaga na Libertadores... copo bem cheio, né? Essa visão aí de um ano mas para um time buscar alguma coisa. Mas é um fato. Para um time que foi campeão ano passado e esse ano brincou com a temporada. O planejamento... Eu acho que é mais crítica do que ver o copo cheio esse ano. Mas você acha que é para tanto de, por exemplo, abandonar o time, não ir mais aos jogos, como está acontecendo no Newton Santos? Eu acho largar que o torcedor, assim o ano... O torcedor, ele tem brigando um por vaga na sentimento Libertadores. dele. Mas eu acho que depois de tudo que aconteceu, com a expectativa que tinha o time... e só para brigar por Libertadores, por tentar atrapalhar, eu acho muito pouco. Eu acho que é olhar o copo bem cheio por uma temporada bem caótica do Botafogo. A questão é que tem 20 clubes na Série A. Se o Botafogo for o 4º colocado, a gente vai dizer que é um ano horrível do Botafogo? Eu acho. O planejamento foi mal feito? Não, isso foi. O planejamento é horrível. Se ele é o 4º colocado, brigando nas cabeças, tudo certo. Não, ele é o 4º colocado de um campeonato que o time perde, continua ali entre... O planejamento do Botafogo pode até ser o 3º colocado. Ele é horrível, não apaga. Indesculpável. O Botafogo fez um planejamento tétrico para esse ano. Isso não se discute. Agora, como resultado, terminar o ano em 4º, eu não acho esse desastre. Eu não acho. Pro histórico do Botafogo é péssimo. Não, eu não acho. Se o Fluminense faz um campeonato de recuperação e termina na frente, aí você fala, beleza, o time se recuperou, foi lá e buscou um 4º lugar. Agora, um time com o investimento do Botafogo, com o nível de jogadores que ele tem, ele pode cair numa Libertadores, cair na Copa do Brasil, ter dificuldade no campeonato, mas acho que pelo planejamento, um 4º... Não é assim, nossa, um 4º colocação honrosa. Eu acho muito ruim. Contigo, não. Eu acho que é um fiasco o planejamento. Não, o planejamento é um fiasco. E diante do fiasco que foi o planejamento, a confusão que foi o Botafogo, é um milagre o Botafogo terminar. É o que eu estou dizendo, como resultado, terminar em 4º, é um ótimo resultado. Mas concordamos com o fiasco. Eu só acho que é um prêmio. É um prêmio. Competência do Botafogo. Ele está sendo premiado. Esse é o ponto. Tem uma coisa, Léo. Se largar agora o time, tá arriscado a nem chegar na Libertadores. Tá arriscado. Esse é o problema. Entendeu? Foi o que aconteceu com o São Paulo no ano passado. Não adianta, pelo contrário, agora é o momento exatamente, né, que vai precisar abraçar o time, com todos os problemas que passou. É o que eu acho também. É o que eu acho também. O planejamento foi... Gente, o Luiz Henrique, com o Almada, todo aquilo ali, trouxe alguns jogadores. Você abriu mão, né, do garoto que está na seleção argentina... Pois é. Eu não consigo. Que profissionalismo é esse? E o colombiano que está na... Explica. Não, e você começar a temporada em abril, porque no ano anterior deu certo. Quem disse que uma temporada de exceção é a temporada correta? Pelo contrário, né? Exatamente. Inclusive, eu acho que é um baita aprendizado por um trabalho que é recente. Não vai poder fazer mais. É um baita aprendizado. Esse ano é um ano... O planejamento do Botafogo é ridículo. Foi o último ano que... Até o Textor já reconheceu que ele cometeu muitos erros. Isso é indiscutível. Agora, também opino que com o elenco do Botafogo hoje, que é bom,
Acho que ele dificilmente ele brigaria pelo Inventou título. um treinador no meio do campeonato. Sim. Para administrar um elenco que tinha que ser remontado, um treinador com nenhuma experiência como treinador. Isso a gente concorda totalmente. O planejamento do Botafogo é indefensável. Porque é o seguinte... Eu estou defendendo o resultado. Eu acho que estar entre os 4 primeiros é prêmio. Times é um baita confiáveis resultado. do campeonato, confiáveis, são os 3 que estão brigando pelo título. Os outros são times razoavelmente parecidos. Então, quem consegue uma certa regularidade... O Botafogo não teve regularidade, mas ganha em casa. Aí você vai se mantendo ali 4º, 5º. Como o Botafogo consegue bons resultados em casa, ele se sustenta 4º, 5º lugar. E por isso que explica essa posição. Mas o campeonato também é um campeonato irregular. Sim. Não Muito tem irregular. uma campanha uniforme. É que essa 4ª vaga aí está à disposição de quem aparecer. Foi um pouquinho mais regular no campeonato. Nesse momento é o Botafogo. Essa é uma outra discussão, igual a questão do título. Não dá para cravar quem vai ser 4º. Impossível. Impossível. Bota essa briga está pegando fogo também. E é pela primeira vez o Botafogo apareceu na colocação de vaga direta para a Libertadores. Foi nessa rodada, pela primeira vez. Bota a classificação. Não, foi na rodada anterior. Foi o quarto. Terminar a rodada em quarto foi a primeira vez em todo o campeonato do Botafogo. Não, no meio de semana. na Nessa ele perdeu. Na rodada Do meio de semana, que ele ganhou do do meio de Bahia. semana, perfeitamente. Ele ganhou do Bahia. Perfeitamente. Porque essa aí ele já perdeu de novo. Perfeitamente. Olha, essa briga vai do Botafogo até o São Paulo? Não, cara, eu boto o Fluminense aí também. Não, o São Paulo está atrás do Fluminense. Isso. Do Botafogo até o São Paulo. Isso, Né? é isso. Porque o Bragantino está em queda livre, né? Embora tenha conquistado um bom resultado nessa rodada. É isso aí. Do Botafogo até o São Paulo. Só Porque que... o Fluminense tem 2 jogos a menos. Exato. Só que pode Estou aumentar... falando, o Fluminense terminar o campeonato em 4º lugar é honra ao mérito. Para mim, o Botafogo terminar em 4º lugar, da forma como foi, um campeonato irregular, eu acho... Não, se o Fluminense terminar em 4º é para soltar foguete, Eu tô evidentemente. falando, é diferente o claro. 4º lugar do Fluminense O Botafogo e o não 4º tem que lugar do soltar Botafogo. foguete, ele tem que falar, beleza, foi um bom resultado. Maravilha. Parabéns por nada. Vaga direto, bom resultado, conseguimos um 4º colocado, acho que é um bom resultado. Por sinal, o Botafogo é o único que tem, dos que estão brigando, que tem 20... só Botafogo e São Paulo tem 27 jogos. Os outros todos têm jogos a menos. Sim. Bahia, Mirassol e Fluminense. Agora, a próxima rodada vai ser uma rodada marcada pelo zero. Vai ficar ecoando na nossa cabeça, como a gente está numa data FIFA, então a gente vai ter jogos atrasados, não tem uma rodada inteira. Tá aí, meus amigos, o Flamengo que agora, está no período de data FIFA. Olha, como é ruim esse período, né? Mas, de certa forma, vai ser um momento importante para o Flamengo acertar e ajustar algumas coisas que estava faltando nesse time, já que nenhum dos jogadores do Flamengo foram convocados para suas respectivas seleções. Então vai dar tempo suficiente para o técnico Felipe Luiz acertar o time, ajustar tudo o que tiver que ajustar, pensando no decorrer do Campeonato Brasileiro, que tem jogo contra o Botafogo no dia 15, e também, logicamente, na Libertadores da América, no dia 22, o confronto contra o time do Racing da Argentina pela Libertadores. Então vai dar tempo aí para o Flamengo treinar e ajustar o que tiver que acertar para essas competições do Brasileirão e também da Libertadores da América. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é a nossa paixão. Isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!